Meu amigo, é o seguinte, cara. É o seguinte, momento difícil para o Vasco. E já no início de trabalho, já vou começar já falando o que tem que ser falado, irmão. No início de trabalho do treinador Álvaro Pacheco, a gente já está vendo que ele é turista. Ele veio passear no Brasil, ele veio passear no Vasco, no Rio de Janeiro, maluco. O cara não conhece, além, né? Além de não conhecer nada do elenco do Vasco, de não ter estudado nada sobre o elenco do Vasco, sobre os jogadores do Vasco, cara, ó, sobre tática e tal, é fraco, hein? É fraco. O treinador que o Vasco contratou é fraco. É fraco. Esses dois primeiros jogos dele, eu só lembro do Ricardo Sapinto, irmão. O português que esteve no Vasco lá em 2020. Uma campanha também desastrosa. Um português que não entendia nada de futebol, nada sobre esquema tático. Tá? Hoje, de novo, a gente quando saiu a escalação do Vasco, irmão, a gente já desanima, né, maluco? A gente já fica triste, cara. Só de ver a escalação, a gente fica triste. O cara insistiu com três zagueiros, tá? Ele insistiu na escalação com três zagueiros. Rojas, Medel e Léo. Teve essa insistência, tá? Colocou três atacantes, Rossi, David, finalmente, né? Colocou o David, que nem relacionado tinha sido para a partida contra o Flamengo. Colocou três zagueiros, três atacantes. Rossi, David e Verratti. O meio de campo, que é o que a gente está falando a semana inteira, precisa preencher o meio de campo. O Vasco precisa colocar volante, mais volantes nesse meio de campo. O meio de campo não marca ninguém. O meio de campo é inexistente. Continuou inexistente. Sabe por quê? Ele defendeu com uma linha de 5, tá? Defendeu com 5 jogadores, Puma Rodrigues, 3 zagueiros, Rojas, Medel, Léo e o Piton na esquerda. Defendeu com 5, tá? E atacou com 3, Rossi, David e Verratti. Era só balão, irmão. O Vasco se defendia com 5 e dava balão. Se defendia com 5 e dava balão. Irmão, começo do jogo tinha 8 minutos. Palmeiras já tinha chutado umas 10 bolas no gol do Vasco. Bizarro, maluco. Bizarro. E hoje, importante falar, foi só 2-0, tá? Era para ter sido muito mais se não fosse o goleiro Léo Jardim. Que, ó, vou te falar, Palmeiras ganhou, né? 2-0. O melhor jogador da partida foi o Léo Jardim. Fez 5 grandes defesas. Não é, defendeu. 5 grandes defesas, tá? Só dava Palmeiras chutando a gol, finalizando, e o goleiro, ó, pegou 5, maluco. 5 grandes defesas. O Vasco só se defendendo, parece que entra para perder de pouco. Ó, o treinador não conseguiu, além de ser fraco, de ser um treinador fraco com relação a esquemas táticos, ó, é fraco até para motivar os atletas. Não conseguiu contra o Flamengo, não conseguiu hoje. O Vasco entra morto. O Vasco entra para perder de pouco. Se defendendo com 5, dando balão para os 3 atacantes. Meio de campo nulo. Mas sabe por quê? O meio de campo foi nulo? Cara, além dele não colocar os volantes, né, para preencher esse meio de campo, ele veio com 2 volantes, Zé Gabriel e Galdames. Logo os 2 do elenco que não marcam ninguém. Zé Gabriel e Galdames. Cara, não entende nada esse português, maluco. Esse português, tá? Vai deixar prejuízo, porque ele vai cair. Ele vai ser demitido uma hora ou outra. Pode ter certeza. E vai ser breve. O português, Álvaro Pacheco, vai ser demitido em breve. Ele é fraco. Ele é fraco e não entende nada, maluco. E não conhece nada. É fraco, não entende e não conhece o elenco. Tá? Ele vai cair. Só que é o seguinte, irmão, vai demorando. Já perdeu, já tomou uma goleada pro Flamengo. Hoje perdeu pro Palmeiras. Depois, domingo, pega o Cruzeiro. Como é que vai ser? Vai perder ponto também?
E aí vai deixando prejuízo, até o Vasco ver. E precisa demitir o turista, né? Porque ele é um turista. Eu vou só chamar ele de turista agora. Tá passeando, veio passear, tá? Entende nada, não conhece nada, veio passear, só pode, tá? E aí, quando ele for demitido, ele já vai ter deixado um prejuízo para o Vasco de um monte de ponto perdido, tá? Treinador que escala Zé Gabriel e Galdames no meio de campo, que precisa de preenchimento, que precisa de volume, cara, não entende nada, maluco, não entende nada, tá? E aí, digo mais, a postura do time em campo é pior do que a postura quando o Vasco era treinado pelo interino, Rafael Paiva. Pior, irmão. Pior, tá? É deprimente ver esse Vasco jogar, esse Vasco do Álvaro Pacheco. Repito, a postura, inclusive, tá? Inclusive, a postura é pior do que com o interino, o Rafael Paiva, tá? Treinador fraquíssimo, irmão, fraquíssimo, tá? E aí, time mal escalado, mal montado, nada funciona, né? Nada funciona. Fica o Léo Jardim fazendo um monte de defesa milagrosa lá atrás. Fica na frente o Verrete, irmão Verrete, e corre de cá, e corre de lá, e corre de lá. Pô, não adianta, Verrete. Obrigado, Verrete. Eu gosto de ver o Verrete correr, irmão. Porque a gente vê o jogador entregando, o jogador com muita raça, né? É bom ver jogar. Mas corre sozinho, né, cara? Porque não sai nada desse time aí, irmão, porque o time tá mal escalado, o time tá mal montado, treinador, irmão, sabe nada, tá? A gente falava durante a semana, bota três volantes que marquem, né? 3 volantes marcadores, Esforza, Matheus Carvalho e Hugo Moura, bota 3 volantes marcadores, e aliás, Esforza hoje, eu que costumo elogiar ele, né, falo que ele é o melhor volante do Vasco. Hoje foi um desastre o Esforza, horroroso. Primeiro que começou no banco, mas quando entrou, maluco, horroroso, cara. Horroroso, tá? Horroroso. Outro que entrou, o Paulo Henrique entrou no lugar do Puma, numa jogada só já mostrou que é melhor do que o Puma. Será que o treinador não vê isso nos treinamentos, cara? Que o Paulo Henrique é melhor do que o Puma para jogar, irmão? Pô, será, maluco, que não vê? O Adson entrou, já começou com umas jogadinhas ali pela esquerda, o Piton já subiu mais ao ataque. Será que o Adson não teria condição de ter entrado hoje, desde o início, no lugar do Payet? Só a gente que vê, né, cara? Mas a gente acompanha o Vasco, a gente conhece os jogadores, né? E a gente entende um pouquinho de futebol. Agora, esse treinador não conhece os jogadores, tá? E pelo que parece, ó, como treinador, não sabe muito não de tática, não consegue entrar na mente dos jogadores com relação à motivação. Cara, esse cara vai cair, irmão. Esse treinador, o Álvaro Pacheco, vai cair. Só que eu tenho medo de que ele caia tarde demais, né? Tarde demais. E aí o Vasco já perdeu um monte de ponto, né, maluco? Já perdeu um monte de ponto. Vamos aguardar. Mas, ó, tá difícil, tá sofrido ver o Vasco jogar, cara. Porque nem um time esse cara tá conseguindo montar. A gente fala aqui a semana inteira, bota uma linha de 4, é só 2 zagueiros, preenche esse meio de campo, bota os 3 volantes que mais marcam. Pô, não vem com Galdames, não. Pô, o Galdames passeou o jogo inteirinho. O Galdames passeou a bosta do jogo inteiro, maluco. Pô, o gol do Palmeiras, o primeiro. Pô, maluco, o cara sozinho, lateral esquerdo, sozinho. O Galdames sempre de costas, correndo, maluco. Nunca chegando. Parece que finge que tá correndo. Palmeiras ainda fez um terceiro gol, que de novo o Galdames não aparece na jogada, maluco. Segundo gol, o Rony sozinho, cara. Sozinho, maluco. E o Vasco tá mal, né? O Esforza entra, vai mal. O Verrete, corre pra caramba. Quando o Verrete acerta uma cabeçada, o goleiro do Palmeiras pega. Aí ele acerta a segunda cabeçada, o VAR tira o gol. Ah, irmão, a fase não é boa. E eu falo mais, cara.
Só contratar o Coutinho não vai dar jeito, tá? Precisa de um volante, marcador top, de linha, tá? E um atacante de lado, top de linha. E outra, vai precisar trocar o treinador. Esse Álvaro Pacheco é uma bosta, tá? Já vou falar aqui. Ah, mas chegou agora, só 2 jogos contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Irmão, ele é uma bosta, me ouve, ele é uma bosta, tá? Não consegue motivar o time, tá? É fraco. E não consegue armar um esquema, tá? E pior ainda, não conhece seu elenco. Porra, um treinador que não consegue motivar, um treinador que não consegue armar um esquema tático e um treinador que não conhece o time, pô, é fracasso na certa, irmão. É fracasso na certa. Pô, vai ficar esperando quantos jogos esse cara perder? Ah, contra o Flamengo e contra o Palmeiras eram jogos difíceis. E agora contra o Cruzeiro domingo? Tem que ganhar, tá dentro de casa. Tem que ganhar do Cruzeiro. E aí? E se não ganhar? É rua logo. Manda logo pra rua. Eu já vi que não entende porra nenhuma, igual aquele sapinto. Não entende nada, tem que ser rua. Agora, Pedrinho, arma o time, hein? Júlio, abre a janela, traz o Coutinho, traz um volante, traz um atacante de lado e muda o treinador. Para o treinador poder armar um time, né? Montar um time. O Vasco, irmão, do jeito que está entrando em campo, é presa fácil, tá ridículo. Precisa de contratações para reforçar o elenco e trazer um treinador que preste. Vou te falar mais, eu iria atrás do Ramon Dias. Ramon Dias, ó, desculpa, já mandei o Lúcio Barbosa embora, foi um equívoco da nossa parte. Traz o cara de volta, porque ele conhece o elenco, ele consegue armar um time e consegue motivar jogadores, tá? Eu teria essa atitude, eu traria de volta o treinador Ramon Dias. Queria que você comentasse aqui as suas impressões desse Palmeiras 2, Vasco 0. Fala um pouquinho aí do treinador, tá? E o que você sentiu desse time? Para mim, irmão, foi muito ruim ver um jogo desse onde o Vasco foi presa fácil. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.